Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Luma Caruso e estou aqui para mais um Pod Vivax na rede Vivax de televisão, sempre trazendo novidade para você, prevenção para você cuidar da sua saúde, qualidade de vida, né? E assim, eu já fiz um pod com ele, foi sensacional, a gente conversou muito sobre hipertensão e atividade física. Quem não assistiu pode acompanhar aí, porque provavelmente vai estar passando aí na telinha de vocês na rede Vivax. E principalmente, devido a esse sucesso, a gente começou a pensar, poxa, então vamos ainda nessa linha da atividade física, vamos conversar sobre diabetes, né? Uma pessoa que tem problema, tem resistência insulínica, e eu convidei ele novamente. Mauro, muito obrigado por ter aceito o convite novamente, viu? Uma honra mais uma vez, te agradeço. Olha, eu tô muito feliz, assim, pelo impacto, né, que aconteceu, por tudo que a gente conversou, explicou, e principalmente, né, eu sempre falo, a informação, ela traz luz, né? Ela tira a pessoa de um lugar que ela não sabe ainda onde ela está, talvez, né? Muitas vezes. Mas, o mais importante, eu acho que é essa questão do conteúdo, a qualidade, né? O que a gente tem que levar para a pessoa com essa responsabilidade, né? E aí hoje a gente vai estar conversando sobre essa questão de atividade física, exercício físico e diabetes. Dá para poder a gente fazer uma analogia aí, Mauro? Vamos fazer. O diabetes também é um caso gravíssimo no Brasil, né? Muitas pessoas que estão nesse estágio. Tem algumas diferençazinhas entre alguns tipos de diabetes, a gente vai falar bastante sobre isso. Perfeito, perfeito. Vamos começar, Mauro? Como que funciona? Qual que é a diferença entre diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? O diabetes do tipo 1 é uma maneira muito mais congênita, né? Pode acontecer em algum momento da vida da pessoa e aí a área clínica coloca como causa idiopática, ou seja, não se sabe como isso aconteceu, mas o pâncreas da pessoa passa a não secretar mais essa insulina. Então, existe ali dentro das competências do pâncreas essa produção da insulina para que haja esse controle de açúcar no sangue. Teve alguns casos da pandemia, alguns casos de Covid que aconteceu exatamente isso. Resultaram nisso, né? Realmente, infelizmente, né? É complicado. Isso. E aí, quando a pessoa está no estágio de diabetes do tipo 1, naturalmente, o corpo dela não produzindo insulina, ela vai precisar fazer aplicações diárias. Hoje a modernidade traz até condições de aparelhos mais inteligentes, digamos assim, de desse controle, né? Isso, pulsáteis ali de insulina. Já do tipo 2, o pâncreas produz a insulina. No entanto, o açúcar começa a encontrar o que a gente chama de resistência insulínica. Perfeito. Pelo fato da pessoa consumir muito açúcar de maneira muito desregrada, o pâncreas começa a produzir insulina atrás de insulina e vai chegar uma hora que essa afinidade da insulina para com o consumo do açúcar do sangue, ela não consegue mais ser abrangente. E aí o nível de açúcar da pessoa vai subir. Lembrando que esse nível tem que estar sempre para baixo de 100 no nível de jejum, né? Sim, mas é interessante também a gente estar colocando aqui, Mauro, porque quando você faz esse equilíbrio, né, da insulina ali na corrente sanguínea, essa coisa toda, principalmente muito voltado até a alimentação, antes de entrar na diabetes tipo 2, a gente tem uma resistência insulínica, né? Sim. Que nada mais é do que você acabou de explicar. Seria assim. Exatamente. E aí essa resistência insulínica no médio e longo prazo vai naturalmente te levar a uma condição de diabetes do tipo 2, onde lá no seu exame, no teu hemograma, vai aparecer que você já está com mais de 100, 110, 120 e também um marcador importantíssimo que é a hemoglobina glicada, né? Sim, a famosa glicada, né? A famosa glicada, que às vezes as pessoas elas querem dar uma tapeada no médico e fala, bom, amanhã eu tenho exame, né? Eu vou dar uma ocultada aqui no açúcar, mas a glicada é como se fosse um histórico de consumo da pessoa, a caixa preta. A caixa preta, para ver se ali durante 3 meses ele teve muito consumo de açúcar ou não. Então esses dois marcadores sanguíneos, eles vão dizer para a gente se a pessoa está em estado diabético do tipo 2 ou não. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a tipo 2, Mauro. Por exemplo, nessa questão da diabetes tipo 2, a gente pode dizer que seria uma consequência ou uma sequência de uma vida moderna?
Também o estilo de vida que a gente vem levando está cada vez menos cuidadoso, vamos dizer assim. Então, o sedentarismo ele acaba ocupando boa parcela da população. Entendi. E também essas alimentações, coisas muito refinadas, muito açucaradas. Carboidrato, né? Aí vem um componente que a gente pode abordar um pouquinho lá na frente da ansiedade, de depressão, porque vai fazer com que a pessoa esteja ali naturalmente ansiosa, ela vai comer alguma coisa. Isso vai fazendo com que haja uma projeção maior, um forçamento, digamos assim, do seu pâncreas para toda hora produzir insulina, e vai chegar uma hora que essa resistência insulínica vai ser presente e vai trazer a consequência do diabetes do tipo 2. E também acaba inflamando o corpo todo, né? É uma inflamação sistêmica, né? Exatamente. E a atividade física? Onde que a atividade física, o exercício entra nessa história toda aí? Deixa eu ver o salvador da pátria. Essa é a maravilha do exercício físico, né? Então, se a gente tem um estado inflamatório acontecendo, é natural que nós precisemos do quê? Se eu tenho algo inflamado, eu preciso de um anti-inflamatório. O exercício por si só é um anti-inflamatório natural, porque lembremos que o músculo esquelético, esse músculo que a gente tem, até alguns anos atrás, se achava ele só como um componente do sistema locomotor, e hoje a gente sabe que o músculo é um órgão endócrino, ou seja, ele mesmo consegue produzir situações hormonais ou neurohormonais para ele mesmo e também para outros tecidos. Exatamente, isso é isso caracteriza mesmo. isso para um órgão endócrino. Sim. E aí, se eu tenho um anti-inflamatório sendo produzido pelo exercício, naturalmente eu vou estar combatendo essa inflamação sistêmica causada pelo sedentarismo e por uma alimentação inadequada. O sedentarismo também, ele é bem... muito agressivo. É muito agressivo, né? Isso também agressivo. Acaba definindo muito a pessoa, né? A vida, né? O estilo de vida, aonde essa pessoa vai visitar mais, se é alguma coisa assim para lazer ou se é na farmácia, enfim. É complicado também, né, Mauro? O sedentarismo, como dito no programa sobre hipertensão, que a gente convida para a pessoa assistir também, ele vai trazer uma das condições de você deixar de ter o sedentarismo no minuto seguinte. Então a OMS realmente caracteriza o sedentarismo como uma doença, não um estado da pessoa, mas uma doença. E cabe apenas a você dar o próximo passo e dizer, bom, não quero mais ser sedentário, é a única doença que você tem essa capacidade. As outras todas você vai ter que tratar com remédio. E você ter o remédio para o sedentarismo sendo o movimento, o exercício, é algo que te dá uma liberdade, uma projeção de melhora no instante seguinte. Exatamente. E é interessante também porque essa melhora, esse instante que você falou, é muito real, né? É muito real e muito verdadeiro. Às vezes a pessoa vai praticar uma atividade física, um exercício, ela tá meio triste, ela tá ali toda meio... Quando sai, já sai toda, né, falante, toda... É incrível isso, aí né? São seus fatores neurohumorais, né? Também. A famosa dopamina que é ali produzida. Então vejam que o exercício... Quarteto fantástico, eu falo. Quarteto fantástico, sim, perfeito. Endorfina, dopamina, ocitocina, tá tudo ali. Serotonina, isso mesmo. Enfim, daí vamos lá. Temos ali dentro do diabetes essa condição de fazer com que o exercício consuma mais do açúcar que está circulante no sangue. Tá? Então a gente precisa entender qual é o nível de diabetes da pessoa. Eu já peguei pessoas, atendi pessoas, Luma, com mais de 400, 500 de diabetes, o que é algo assustador. E traz uma fragilidade de vaso. É importante dizer isso para as pessoas, porque a gente está com uma bomba relógio na mão. Se a pessoa é um diabético, não faz ali o tratamento que se espera, é sedentário, continua comendo como não deve, os seus vasos sanguíneos começam a ficar mais fragilizados. Essa fragilização do vaso sanguíneo ocasionado pelo excesso de açúcar vai trazer um estado inflamatório e também vai trazer uma fragilidade desses vasos, o que te fica muito propenso a que você tenha um derrame, por exemplo. Afinal, o vaso já não é mais saudável, ele está fragilizado. Então a pessoa pode desenvolver um AVC, pode desenvolver um infarto do miocárdio, ela pode desenvolver até mesmo retinopatias. Tanto que pessoas diabéticas a gente sempre sugere um estágio aí acima de 200, 300, o que não é incomum, tem muita gente assim. Se for procurar um exercício físico, que se procure exercícios que não tenham contato
porque se tiver contato, como por exemplo, artes marciais, como por exemplo, algum jogo de bola, se pegar no olho dela, é muito provável que vai trazer uma lesão ocular. Então, Olha, tem esse detalhe. E fora também uma pessoa com diabetes, ela acaba tendo essa questão da cicatrização um pouco mais lenta, né? Eu achei bem legal que você colocou, sim, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não... Passa despercebido. Passa desapercebido, exatamente. Um exercício que também tem muito contato é o futebol, né? Futebol, total. O futebol tem muito contato, isso também... Então, a gente vai sugerir sempre o quê, Luma? Que a pessoa, mais uma vez, ela consulte o teu médico de confiança e também vai fazer a inclusão do exercício dentro da sua rotina visando a melhora do diabetes, se perguntar para um profissional qualificado qual que é a melhor condição de ele começar, porque algumas podem parecer assim benéficas, como eu citei agora. Às vezes a pessoa está com um nível de 300, 400 de açúcar lá no sangue. Possivelmente ela já está com uma fragilidade vascular bem aumentada. Se a gente colocar uma intensidade de trabalho aumentada, vou trazer problema para ela. E também se ela fizer um exercício que tenha contato, aí vamos enumerar lutas, o próprio futebol, o voleibol, às vezes a bola foi no olho da pessoa sem querer. Esses jogos a gente não tem domínio nenhum, né? É intermitência do jogo, pode acontecer. Ela pode sim ficar com sequelas na sua visão. E também, assim, é incrível porque o diabetes tipo 2, se a pessoa não consegue controlar, não consegue cuidar, ela vai ter como consequência também a hipertensão, não é, Mauro? Também. O diabetes é uma porta de entrada para coisas terríveis, né? A gente já falou delas aqui, por exemplo, a retinopatia. Sim. Né? As pessoas elas começam a enxergar, a acuidade visual já começa a ficar menor, então ela começa a enxergar numa visão periférica menos e muitas vezes tem aquela percepção que parece que a luz está se apagando, né? Eu vou trazer essa condição de uma propensão a infarto do miocárdio, uma propensão a AVCs muito aumentada. Então não é só o fato do diabetes em si, mas entender que ela é uma porta de entrada gigantesca para outras condições terríveis. Toda a parte neural, né? Acaba pegando, inclusive até insensibilidade. Sensibilidade. Né? Às vezes muitas pessoas acabam, infelizmente, tendo que perder um pé, um dedo, por conta da circulação que ali acaba ficando defasada, né? Sim. Então, assim, a gente sempre tem que se perguntar, né? Ótimo, se você vai viver aqui 80 anos, se você vai viver nessa vida 70 anos, perfeito. Mas qual o estilo de vida? Como você quer viver, né? Não tem como chegar com 50 anos e chegar lá pro médico, ai, doutor, você troca aqui esse meu joelhinho, porque eu não gostei dele, eu maltratei, olha, meu coração, acho que eu não quero mais esse, troca. Isso não existe, né, Mauro? Se a pessoa viver nessa vida 80 anos, 90 anos que seja, é com esse corpo, é com esse pâncreas, é com esse coração, né? Então é muito inteligente que a gente cuide e tenha um romance assim incondicional com nós mesmos, né? Incondicional. E o estado de diabetes, ele vai trazer consequências tão globais, digamos assim, para o nosso corpo, desde essa capacidade do corpo em absorver o açúcar em si, de fazer essa regulação via insulina / pâncreas, Sim. mas também essa questão que você tocou das neuropatias. Sim. Né? Então, eu me lembro muito bem de ter atendido uma senhora no ABC Paulista, de ela começou a desconfiar que algo não estava bom pelo fato dela perceber que as mãos delas, periferias, né, dedos das mãos e dos pés, pontinha da orelha, começaram a ficar insensíveis. Então, ela mesma se tocava e não sentia. Também como a hipertensão, o diabetes acaba sendo silencioso e vai manifestar sintomas que na maioria dos casos já é de estágio avançado, né? E quando ela foi fazer exames simples ali, fez um hemograma, se percebeu que a glicada dela estava quase na casa de 10, quase o dobro do que é o padrão. E em jejum ela estava com um nível de açúcar ali para mais de 400. A partir dali ela começou a medicar pelo fato de estar muito alto. Aí sim, você tem que medicar e treinar. Só treinar não vai adiantar e a gente nem sugere. Exatamente. Porque se tiver nesse caso de 400, 500, gente, é muita coisa. Teus vasos estão muito frágeis. A gente precisa analisar com calma para entender por onde você vai começar. E também, né, o profissional, né, o médico ali, ele vai ter que ter todo um acompanhamento também. Sem dúvida. Né? Porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é explicar os benefícios, mas não que a pessoa tenha que parar um tratamento para fazer. Imagina. Pelo contrário, Pelo contrário. Né? É um adjuvante, né? Sim. Mas o que a atividade melhora mais? Tem essa regulação, né, que a gente tem ali do açúcar, perfeito. O que mais? Só isso.
Agora eu vou pedir para o nosso público imaginar o músculo como uma esponja. Tá. Então, todo o nosso tecido muscular, músculo da perna, músculo das costas, enfim, todo. Quanto mais músculo eu tiver no meu corpo, tão maior vai ser a minha produção e a minha capacidade anti-inflamatória. Perfeito. Também, quanto mais músculo eu tiver no meu corpo, tão maior vai ser o meu número de organelas. Aí tem esse nome, parece difícil, bonitinho, mas né? muito simples de entender, gente. Uhum. É ele que vai fazer o trabalho todo de pegar esse açúcar e trazer para dentro da célula muscular para que a partir do exercício você consiga metabolizar, ou seja, usar esse açúcar que está em excesso dentro do exercício. Então, se a gente pensar numa base para o diabético, precisa do treinamento de força ou treinamento resistido, que é a musculação. Porque eu vou conseguir criar mais dessas organelas, eu vou conseguir ter mais músculo para a partir dali eu conseguir jogar o meu nível de açúcar para baixo. Junto disso, a gente precisa, obviamente, de uma situação de exercício que seja mais aeróbia, que tenha mais eventos cíclicos. Exemplo, ciclismo, caminhada. Se está num nível de diabetes que seja ali de 160, 170, aí não tem problema, você pode jogar seu futebol, seu voleibol. A gente citou esse exemplo aqui, mas isso vai ser observado para condições acima ali de 200, 250. Então, trazer uma situação onde a sua frequência cardíaca ela fica estável num nível ali mais ou menos de 80% dela, vamos pensar uma pessoa de 40 anos, ali a 140 BPM, está de bom tamanho durante pelo menos ali 30 minutos, 40 minutos. Gente, e assim, é válido lembrar, quando ele fala assim, mais músculo, não é que cria mais músculo, tá, gente? O nosso músculo, ele vai pegando como se fosse uma densidade, tá? Ele vai ficando mais denso. Então, essa esponja que o Mauro colocou, ela vai ficar uma esponja mais cheinha, isso, né, Mauro? Ela vai ter uma densidade ali um pouco maior, tá? Então, e também é bem válido a gente lembrar que quando a gente fala, a pessoa tem que fazer musculação, quando a gente aumenta essa densidade muscular, a pessoa já imagina aquele todo bombado, aquela pessoa, sim, né? E não é nada disso. E não é nada disso, tá? A gente tá falando de densidade muscular. É o músculo pegar o lugarzinho dele ali e ele tá pegando e estar presente dentro daquele espaço, tá, gente? Por exemplo, nós temos dois tipos de musculatura. Então, a gente tem, por exemplo, um maratonista, e se você for olhar, o corpo dele é esguio, é aquele corpo bonito. É um tipo de fibra, um tipo de músculo, mas ele é musculoso, ok? A gente pega um fisiculturista, ele tem uma outra densidade, que também ele é musculoso. Porém, os dois, às vezes, você vai colocar ali, vai fazer uma avaliação, o percentual é até o mesmo, porém, a densidade, que é o que a gente está conversando aqui. Não é isso mesmo, Mauro? Isso. Quanto mais o músculo está ativo, aí, independente ali da razão do esporte do sujeito, quanto sim, mais ele está ativo, maior é a sua capacidade de produzir essa condição de biogênese mitocondrial, de fazer o teu componente celular trabalhar melhor para, por exemplo, fazer com que haja um consumo aumentado do açúcar e impeça que você entre num estado de diabetes. Exatamente, perfeito. E mais do que isso também, ele além de regular tudo isso daí, que ele vai fazendo uma forma bem bonitinha, nosso corpo é maravilhoso, né? Perfeito. Perfeito, a coisa de Deus, né? Perfeito. Não tem outra. E mais do que isso também, dele tentar regular essa açúcar, a pessoa também vai ficando um pouco mais exposta, a pessoa vai tendo os picos, eles vão aumentando, vão diminuindo. Sim, não é isso, sim, não é, Mauro? Quando a gente fala da melhora do diabetes, a inflamação vai diminuindo. A gente não vai sair do 0 ao 100 instantaneamente. Perfeito. Né? Pequenos eventos ali dentro de algumas semanas de treinamento vão acontecendo a ponto de você, de repente, em 2 anos, o que era uma pessoa medicada, talvez, e bem possível, ela não tenha mais a necessidade da medicação. Então, isso não vai acontecer da segunda-feira para sexta-feira da mesma semana. É um evento que vai exigir uma cronicidade, ou seja, uma constância de treinamento adequado para que esse músculo continue ficando mais inteligente, para que ele continue produzindo o que precisa produzir em relação a anti-inflamatórios, para a partir dali sim eu ter essa regulação adequada em médio e longo prazo. E também
É válido também, a gente está lembrando, né, dessa regulação que a gente está falando, essa parte crônica aí, né? A gente entra com o exercício e atividade física como se fosse um fator, um agente potencializador da cura, né? Exato, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente olha para o exercício nessa dimensão, a gente meio que vira a página para aquela história do exercício visando apenas a estética. Sim, sim. A gente precisa do exercício como base da nossa ali pirâmide, assim como é a alimentação, para fazer com que a sua vida seja saudável e longeva. Porque de nada adianta a gente trabalhar a vida inteira e quando chegar no momento ali da aposentadoria que eu estou mais tranquilo, eu tenho um monte de patologia e precisar de muita medicação e ao invés de eu estar viajando, eu preciso ir na consulta marcada. Sim, gastar o meu rico dinheirinho, né? Eu falo assim, eu quero envelhecer amarrando meu sapato. Isso. Eu tenho uma cliente que fala que ela quer envelhecer e ela não quer andar arrastando chinelo. Olha, tá mais vendo? ou menos isso, né? É mais ou menos isso, exatamente. Tem como você dar dicas para as pessoas que estão nos acompanhando, para a pessoa que já é diabética, a pessoa que às vezes já está ali achando que não tem mais nenhuma cura. Você consegue diretamente com o nosso telespectador, Mauro? Vou falar olhando para eles ali. Então, assim, ó, você que já sabe que é diabético, que já tem esse quadro fundamentado, você foi diagnosticado com diabetes, procure se alimentar da melhor maneira possível, evitando gorduras saturadas, evitando o excesso do consumo de açúcar. Aí você vai me dizer, poxa, mas já me falaram isso várias vezes. Mas a gente bate na mesma tecla porque sabe que quanto mais informação você tiver a esse respeito, fica mais fácil de você aderir ao que a gente pede. Se você ainda não é um diabético e faz tempo que você não faz um exame, próxima dica é essa, faça um exame, porque normalmente o diabetes também se manifesta de maneira silenciosa e assim como a hipertensão, vai deixar para dar a sua condição de aparecimento ali em casos já de gravidade aumentada. Junto disso, comece a treinar e se você já está treinando, converse com o seu treinador lá na academia que você faz, pode me consultar quando quiser também, para que a gente consiga direcionar você da melhor maneira possível, na melhor prática esportiva possível, na melhor intensidade e volume de treinamento para que você não erre a dosagem e ao invés de te ajudar, o exercício acabe te atrapalhando. E você já teve algum paciente, assim, algum aluno que estava no quadro diabético, conseguiu reverter? Muitos, muitos, assim, inúmeros. Deve ser uma alegria, né? É uma alegria porque você acaba entregando para a pessoa, Luma, muito mais do que o resultado cru. Mas você entrega para ela a volta de um estado de saúde do qual não é só ela que vai se aproveitar. É a pessoa, é a mãe dela, é o filho dela, é aqueles que dependem da pessoa. Então, você... Qualidade de vida em todos os aspectos. Olhar aquilo como uma vitória é muito legal. O caso mais emblemático que nós temos era de uma pessoa que tomava nada mais nada menos que 18 medicações por dia. Nossa! Do qual o diabetes estava incluído dentro dessas medicações. E eu acho um perigo quando a pessoa ela percebe que as coisas estão controladas só via medicação e meio que abre mão do exercício. É verdade, é verdade. Afinal está controlado, mas peraí, você está tendo prejuízo. Fica num lugar quentinho ali, ela não quer sair, né? Aí você tem prejuízo no seu intestino, no teu fígado, no teu pâncreas, em tudo, mentalmente. E essa pessoa que tomava 18 medicações, hoje ela toma apenas 2, que vai de encontro com aquilo que você falou. Às vezes a gente não vai curar o total, né? Sim. Mas você trazendo uma melhora e uma necessidade diminuída de medicação já é uma super vitória. Super. E isso com constância, com responsabilidade, não foi de um dia para o outro. Não, uma mudança de mentalidade. Exatamente, né? Hábitos, isso. E isso é muito importante. Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você nasceu? Por que Deus falou assim, não, lá na Terra é o Mauro que vai e pronto, acabou. Será que Deus tá feliz lá com você? Eu acho que tá. Se for pensar na área da educação física, eu acho Sua autoestima tá boa, hein, Mauro? Tá boa, porque a gente consegue desenvolver muito trabalho e ajudar muitas pessoas. Eu vejo que a razão para o nosso trabalho é quando você consegue impactar positivamente muitas vidas. Sim. E isso a gente vem acompanhando nos últimos quase 17 anos de carreira. Estou muito feliz. E por que você nasceu? Me conta. Qual que é a sua função aqui na Terra? Olha, minha função na Terra eu acho que é fazer pessoas felizes.
ser feliz e fazer pessoas felizes. Algo que parece simples, mas não é tão simples, né? Ah, legal. Encontrou o seu propósito, né? O propósito de vida, sem de sombra vida, de isso dúvida. é muito importante. Eu quero muito te agradecer, muito mesmo, pela segunda vez, né? E assim, eu tenho certeza que você levou e impactou, né? Transformou, ajudou a vida de muitas pessoas que você não faz nem ideia, né? A gente fica aqui, às vezes a gente não faz nem ideia até onde a gente está chegando. Sim. E realmente é essa a nossa função, né? Eu acho que é essa a nossa missão, levar luz e impactar de uma forma benéfica a vida do próximo. Perfeito. Obrigada por tudo, portanto. Aqui é a sua casa, tá? E espero que você sempre esteja aí fazendo Deus feliz. Amém. Espero também. Aonde eu te encontro, Mauro? Pode ser lá no meu Instagram, Mauro Ramos com 2 Os. Vai me encontrar lá. Qualquer momento, qualquer dúvida, basta entrar em contato que a gente vai esclarecer, tirar algumas dúvidas. Eu vou ficar muito feliz se alguém que está vendo esse vídeo e falar que assistiu o seu podcast, o seu programa, e eu te vi lá e estou entrando em contato. Então me encontrem lá no Instagram, Mauro Ramos com 2 Os. Perfeito. E você que está aí em casa, a gente sempre fica ligadinho aqui na programação, porque a gente está sempre levando programação, sempre está levando conteúdo, sempre está levando informação que vai sim impactar a tua vida e que você tenha mais qualidade de vida. Um beijo e não saia daí, hein? Vai nos acompanhando.